Ó meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. De graça destes ao meu coração. Gozo, paz, alegria, esperança, certeza de vitória, certeza de que um dia tudo vai ser como diz a Bíblia. Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem o coração sentiu. Todo sentimento bom que existe hoje aqui, lá será infinitamente melhor. Todas as nossas lágrimas serão enxugadas. Mas eu queria deixar aqui uma meditação, está em Mateus capítulo 10, versículo 1 até o versículo 8, que diz assim: chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes: Simão, o primeiro Simão, chamado Pedro, e André seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão cananeu e Judas Iscariote, aquele que o traiu. E Jesus enviou os 12 e lhes ordenou: não ireis pelo caminho das gentes, nem entreis em cidades de samaritanos, antes ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai enfermos, glorificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Peguei esse texto aqui, essa passagem de Jesus enviando os seus 12 discípulos, e o que chama a atenção é que ele pega 12 apóstolos, e entre eles estão um publicano, está Judas, aquele que o traiu, que o entregou, né? Está Pedro, também, que negou, né? E disse que não conhecia Jesus. É uma série de homens que mostraram as suas fragilidades, mas eles andaram com Jesus e Jesus deu poder para eles. E aí então a gente fica pensando: poxa, deu poder para expulsar os demônios, para curar. E às vezes a gente fica pensando que quem consegue às vezes expulsar um demônio, expulsa pela sua própria vontade, pela sua força. E a gente sabe que não é isso. Então, para completar isso, ele disse, olha, versículo 7, e indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Então ele dá poder, ele dá autoridade sobre os demônios, ele dá autoridade sobre os enfermos, sobre as enfermidades. Mas a primeira mensagem que ele manda falar é que é chegado o reino dos céus. E a gente começa então a pensar, bom, por mais que ele tenha dado autoridade para expulsar os demônios, a ordem dele foi: prega primeiro o reino dos céus. Traz a mensagem de salvação, traz a mensagem de libertação. Isso é importante porque às vezes nós recebemos uma cura, né? Jesus nos cura, né? E até mesmo vamos ao médico e nos livramos de alguma enfermidade, né? Mas ele faz questão de dizer, olha, é chegado a vós o reino dos céus. Por quê? Porque não adianta eu ser curado, não adianta eu ser liberto, entre aspas, né? Se eu não receber a mensagem do reino dos céus e eu colocá-la dentro do meu coração, zelar por ela, guardar essa palavra. Se não adianta, porque é como colocar, né,
dinheiro num saco furado, ou seja lá qual for o líquido ou o material, é como? Porque não tem como reter. Porque não adianta eu ser forte se eu não tenho paz, se eu não tenho Jesus, se eu não tenho a cura interior. Então, ele manda que eles preguem primeiro o reino dos céus. Ou seja, quem recebe o reino dos céus, se recebesse a cura, o livramento, teria como manter, teria como viver, né? Mesmo que depois viesse a ficar doente. Mas com certeza endemoniado não. Por quê? Porque quando a pessoa recebe o reino dos céus e passa a ser regido por ele, a pessoa recebe a libertação. E ele manda também dizer o seguinte, olha, ele diz também o seguinte, olha, vai primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, quem recebe o chamado de Deus, de Jesus, é quem obedece o reino, ele primeiro ele tem que dar exemplo na sua própria casa, ele tem que pregar entre os seus, ou seja, as pessoas têm que ver uma mudança. Essa mudança significa libertação, já significa uma cura interior, já significa que nada mais vai poder nos manipular, nada mais vai nos influenciar a ponto de nós nos perdermos pelo caminho, de sermos derrotados. Ou seja, vai ser como diz Jesus, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele diz, eu sou o bom pastor. Então aquele que recebe o reino, deixa o reino de Deus dominar sobre a sua vida, ele vai ouvir somente a voz de Deus. E o que traz o reino, né? O reino traz conserto, o reino traz libertação, traz orientação, traz regras para a nossa vida. Ou seja, aquele que rouba, não rouba mais. Não adianta ser curado e continuar roubando. Não adianta ter os demônios expulsos e continuar fazendo coisas erradas. Então, é importante o reino. Então, a mensagem de Jesus é completa. Primeiro, ele quer que entre o reino. Primeiro, ele quer que pregue o reino. Porque as pessoas que são curadas, que são libertas de alguma coisa, vão saber como manter essa cura, essa libertação. Então, nós vemos como Jesus é maravilhoso, como ele é sábio, né? Não deixa pontas soltas, ele quer curar a gente, ele quer nos libertar, ele quer nos fazer feliz, mas é preciso que nós recebemos o reino. E o reino tem o Senhor. E o Senhor, ele quer que nós venhamos a segui-lo, né? Ele diz o seguinte, olha, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, assim, quando você é orientado pelo reino, você segue Jesus. E aí não importa o que aconteça ao seu redor, não importa o que você estiver passando, você segue. E conforme você segue Jesus, conforme nós seguimos Jesus, ele vai lhe fortalecendo nas dores, nas tribulações, nos problemas, nas dívidas, né, espirituais, emocionais, nos problemas dessa vida, de maneira que você se torna capaz de aguentar, se consegue aguentar a dor da alma, a dor, né, da perda, você consegue passar pelas tribulações, você consegue vencer tudo. Então, esse é um texto bastante interessante. Primeiro, ele dá poder, mas ele diz o seguinte, olha, pregue primeiro da sua própria casa, né, do seu próprio lugar. E como é que você faz isso? Dando exemplos, dando bons exemplos. Infelizmente, tem muita gente, né, muitos de nós não dão bom exemplo. Porque se você não abrir a sua boca, mas se você com a sua vida, se eu com a minha vida, né, dar um bom exemplo de um servo de Deus, a própria pessoa vai dizer aquele ali, aquela ali é um servo de Deus. Então, pregue a palavra, pregue o reino, receba o reino, porque o reino pode mudar a sua vida, a minha vida. E a partir do momento que eu ter a minha vida mudada, todas as coisas me serão acrescentadas, me tornarei mais forte.
Receba aí essa palavra em nome do Senhor Jesus e que Deus possa abençoar a sua casa, a sua vida, em nome de Jesus.